graças ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade tão abençoada de retornarmos a esse lar de amor para nos beneficiarmos, não só com os lenitivos que essa casa de luz emana, mas com todos os ensinos que nos são passados, todas as orientações que nos são conduzidas e nos auxiliam pães com a saída pelo fundo. Mas hoje a nossa saída será pela frente. E para a gente iniciar, eu queria convidar com muita alegria, vocês sabem que a casa adora a possibilidade da união familiar, ainda mais a união familiar no propósito dos ensinos do Mestre Jesus. Então, com muita alegria, eu gostaria de convidar o filho da nossa palestrante da noite, o Paulo Ricardo, que vai nos conduzir em prece na nossa oração inicial. Boa noite, que Jesus nos ilumine. Fechemos os nossos olhos e elevemos ao pensamento espiritual. Senhor Jesus, obrigado por nos dar essa oportunidade de estar aqui. Obrigado por continuar nos abençoando, hoje e sempre. Continue nos abençoando. Senhor, ilumine aos mais necessitados, que possamos ajudá-los com as nossas dádivas. Senhor, quero agradecer ao pão nosso de cada dia, que é o jeito de nos sustentarmos a vida material e podermos evoluirmos espiritualmente. Senhor, eu quero agradecer a casa, a água, a comida. Que o Senhor ilumine hospitais, escolas, residências, comércios e possa ajudar quem mais precisa. Ilumine hoje e sempre nós. E para agradecermos, Jesus, rezamos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vossa vontade. A vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo qualquer mal. Que assim seja. E para a noite de hoje, recebemos da cidade de Indiaporã, da Associação Espírita Beneficente Humberto de Campos, a nossa querida companheira Cidinha Mendonça, com participações especiais do nosso companheiro Paulo Ricardo. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E mais uma noite de reflexão, de aprendizado e de busca da nossa melhora espiritual. Boa noite, que Jesus nos ilumine. Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos neste momento de reflexão e aprendizado. Pedimos a Tua luz, Senhor, que ela ilumine nosso coração e nossa mente, para que possamos compreender com clareza e serenidade o valor das nossas escolhas e atitudes. Assim como o lavrador semeia no solo da terra, que possamos semear no solo do coração a bondade, a paz, a humildade e o amor. Que cada pensamento, palavra e ação sejam como sementes de luz,
capazes de crescer e florescer em frutos de harmonia e evolução espiritual. Pedimos, Senhor, que os espíritos benfeitores nos envolvam e nos amparem, fortalecendo nossa fé e confiança nas pequenas e grandes ações do bem. Ajudai-nos a entender que, assim como o grão de mostarda cresce a partir de um pequeno gesto de fé, a cada dia cultivar a paz dentro de nós, e que as sementes do bem que plantamos hoje deem frutos abundantes para o nosso futuro. Que a luz nos guie, nos fortaleça e nos inspire, hoje e sempre. Que assim seja. A semente do bem. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. E ele, sendo a menor de todas as sementes, cresce e torna-se a maior das hortaliças. Aqui, quando o Mateus fala assim, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, ele não quer dizer que o reino dos céus é pequeno como um grão de mostarda. Ele quer dizer que o reino dos céus, ele pode crescer apenas com um gesto de fé, igual o grão de mostarda, que mesmo sendo pequeno, se a gente cuidar bem dele, ele pode crescer e virar a maior das hortaliças. Isso. Então, como já foi dito, né, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele é das menores sementes que existe, medindo aproximadamente 1,5. E quando ele cresce, como a gente vê aqui na figura, na imagem, ele se transforma em uma grande árvore, sendo abrigo para os pássaros e outras aves. Então, quando diz que o reino dos céus é semelhante, quer dizer que mesmo nas nossas pequenas ações, nos nossos pequenos gestos, quando são feitos com amor, com carinho, quando realmente nós colocamos fé, por menor que sejam, eles crescem e podem se tornar tão grandes quanto essa árvore. E aí vai principalmente servir de abrigo a todos aqueles que buscam e necessitam da presença, do amparo, do acolhimento de Jesus. O poder da semente pequena. O grão de mostarda. Jesus usou o grão de mostarda para ilustrar como uma pequena ação de fé pode crescer e se transformar em algo grandioso. O que fazemos, mesmo que pareça pequeno, tem um efeito multiplicador que pode transformar vidas. Que tipo de semente estamos plantando em nossas vidas? A semente de amor, de paz, de caridade, solidariedade, ou as sementes do sofrimento, da dor, do ódio e do orgulho. E como podemos melhorar nossa colheita espiritual? Para melhorar nossa colheita espiritual, haja fazer o bem ao próximo, agir com amor, agir sempre à luz divina, seguir os ensinamentos que Jesus nos passou. História de um lavrador e as sementes. Certo lavrador recebeu 2 sementes, uma de trigo e outra de espinheiro. O trigo precisava de cuidados, era preciso preparar o solo, regar, podar e esperar pacientemente. O espinheiro, por outro lado, crescia facilmente e sem muita atenção, mas só gerava espinhos, dificultando o crescimento de outras plantas. O lavrador, com pressa de ver os resultados, decidiu plantar o espinheiro. Ele logo viu seu campo coberto por espinhos que começaram a sufocar a terra. Quando tentou plantar o trigo,
o solo já estava infértil e inóspito. Aqui, a gente vê uma história que Jesus contou, né, do lavrador e as duas sementes. Que o lavrador, ele tinha duas sementes, a do trigo e a do espinheiro. E ele, como estava com pressa, e lhe faltou a virtude da paciência. E nessa pressa toda, ele decidiu plantar o espinheiro, que crescia facilmente. Aí, depois, quando ele foi ver, o campo dele já estava todo cheio de espinhos. Mas, quando ele foi tentar plantar o trigo, já não era mais possível. Então, aqui a gente percebe, né, por meio de uma história bem simples, o caminho que nós precisamos seguir. Aqui nós podemos fazer uma comparação quando fala do espinheiro e do trigo, quando no Evangelho nós temos lá colocado que nós temos a escolha da porta larga ou da porta estreita. E cabe a nós a escolha de qual nós iremos caminhar. Sabendo que a porta larga, que aqui, né, nós comparamos com o espinheiro, ela é mais fácil. É uma porta onde não exige de nós grandes esforços, onde nós não precisamos de grandes transformações em nós mesmos, em nossas vidas, em nossas atitudes. E foi isso que o lavrador fez, quando ele tinha duas opções e viu que o espinheiro traria a ele menos trabalho e seria mais rápido, foi essa a decisão daquele momento. Porém, com o tempo, ele percebeu que não colheria frutos dessa plantação, dessa escolha que ele fez. E então, ele volta, né, ali para tentar plantar o trigo. E aí ele percebe que o solo estava infértil. Quer dizer, o trabalho que ele teria seria muito maior. Ele teria que recomeçar, buscar outras alternativas para tentar que esse solo novamente pudesse receber essa semente e ter bons frutos. E assim é na nossa vida. Se nós escolhermos a porta larga, se nós escolhermos aquilo que momentaneamente nos parece mais prático, mais confortável, pode ser prazeroso naquele momento. Porém, com o passar do tempo, nós perceberemos que essa não é a melhor escolha. Para nós que estamos aqui hoje, com certeza é porque nós buscamos algo maior. É porque nós queremos a nossa evolução espiritual. É porque nós queremos chegar no local onde Jesus quer que nós cheguemos, que é seres perfeitos. Lógico que isso demandará tempo, porque nós que estamos aqui ainda nesse planeta, é porque temos muito o que aprender, temos muito o que praticar, muito o que fazer. Mas nós estamos na caminhada, e nós precisamos, para que a nossa caminhada seja realmente satisfatória, para que o nosso solo seja realmente fértil, colocar em nossas ações a prática do bem. Precisamos espalhar as sementes do bem por onde nós passarmos. E para que isso aconteça, nós precisamos, em vários momentos, em várias ocasiões da nossa vida, escolhermos a porta estreita. Escolhermos fazer a renovação em nós mesmos. E essa renovação exige de nós esforços. Não é algo tão simples, porque requer que nós deixemos de lado muitos sentimentos que nos fazem, que nos conduzem ainda ao desencontro daquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Porque nós ainda temos em nós sentimentos do orgulho, sentimentos da vaidade, do egoísmo, que emperra, né, o nosso caminhar.
Então, são essas escolhas que nós precisamos realizar. E essas escolhas não é uma única vez na nossa existência. Escolhas nós fazemos todos os dias. Quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã para dar início à nossa jornada, a partir daí são escolhas que nós teremos que fazer. Nós escolhemos ir ao trabalho ou não, nós escolhemos ir à escola ou não, nós escolhemos ser pessoas de bem ou não. Então, todos os dias nós precisamos ter essa consciência, essa reflexão que depende de cada um de nós. E principalmente ter a consciência de que, se hoje a minha escolha não foi a melhor que poderia ter sido, amanhã pode ser diferente. Se hoje eu fiz algo que não foi tão bom, amanhã eu posso melhorar. O que nós não podemos é estagnar, ou porque hoje nós tropeçamos, hoje nós erramos, continuar nessa condição e não buscar, a partir disso, sermos seres humanos, ser espíritos que aqui está em busca de algo muito mais grandioso. O que são as sementes? Trigo, a semente do bem. Amor. O amor é a virtude base para todas as demais. Quando nós conseguimos ter em nós esse sentimento de amor, mas aquele amor fraterno, aquele amor que eu consigo doar para todos aqueles que estão ao nosso lado, a todos aqueles que estão aqui nesse planeta como nós estamos, nós conseguimos fazer com que as outras virtudes se tornem um pouco mais fáceis de nós cultivarmos em nós. Porque se nós não tivermos o amor, nós teremos muito mais dificuldade em adquirir e dar continuidade a todas as demais virtudes. E o amor é o sentimento que mais nos aproxima de Deus, que mais nos aproxima da espiritualidade. Porque o amor, ele é capaz da transformação, tanto da nossa como dos demais. Não que nós iremos fazer essa transformação no outro, não que nós iremos mudar o outro, porque nós não conseguimos isso, mas nós conseguimos mudar a nós. E a partir do momento que nós conseguimos essa mudança em nós, aquilo que nós irradiamos de bom faz com que o outro também tenha a boa vontade e tenha condições, pelo nosso exemplo, de também colocar essa transformação na vida deles. Perdão. O perdão, ele é algo que faz bem, tanto para quem solicita, para quem pede o perdão, quanto para quem é perdoado. O perdão, ele tem o poder da libertação. Porque quando nós temos em nós esses sentimentos de rancor, sentimentos de mágoa em relação a outras pessoas, isso nos torna pessoas mais tristes, pessoas mais amargas, pessoas menos capazes de ver a grandeza que é estarmos aqui nesse planeta com uma oportunidade indescritível de fazer o bem e de buscar algo melhor para nós mesmos. Então é muito importante que nós tenhamos tanto a capacidade de perdoar, quanto a humildade de pedir o perdão. Quando nós somos capazes de realizar isso, nós conseguimos tirar de nós sentimentos que faz com que nós sejamos pessoas ainda
com tantas amarras que faz com que a nossa caminhada seja mais difícil, tenha mais pedregulhos e mais pedras. Então, quando nós temos o amor e nós conseguimos a dádiva do perdão, nós já estamos num caminhar mais rápido rumo à nossa felicidade. Humildade. A humildade, eu saber que eu, enquanto pessoa, que eu, enquanto ser humano, não sou melhor do que ninguém. Eu posso estar num grau evolutivo, de repente, um pouco mais do que o outro. Eu posso estar um degrau a mais, assim como terão outros também além de mim. Mas isso não quer dizer que eu seja melhor, quer dizer que eu estou conseguindo aproveitar as oportunidades que são dadas. E eu ter a humildade de reconhecer que nós estamos aqui, todos nós, neste planeta, com o mesmo objetivo. Ter a humildade de saber que as minhas ações contribuirão para o meu progresso e também de todos aqueles com os quais nós convivemos. Ter a humildade de saber que em muitos momentos eu vou ter que recuar. Ter a humildade que o que eu penso, o que eu acredito, não tem que ser sempre a razão. Que eu posso, em muitos momentos, dar um passo atrás, que isso me ajudará futuramente, né, na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, ter essa humildade da aceitação, a humildade de me colocar no lugar do outro e saber que aqui nós somos irmãos. Esperança. A esperança é o que nos motiva. O que será ou o que seria de nós se não tivermos a esperança de dias melhores? O que será de nós se não acreditarmos, se não esperarmos que o que não está bom hoje, amanhã pode estar melhor? As pessoas que não cultivam a esperança na sua vida, no seu coração, elas não têm a alegria de viver, porque elas não conseguem ver coisas boas, elas não conseguem enxergar além daquilo que hoje nós passamos, porque todos nós temos problemas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por fragilidades, por dificuldades, às vezes muito difíceis, às vezes que nos causam muito sofrimento e muitas dores. Então, o que nos faz seguir adiante? A esperança de que o que eu estou sofrendo hoje vai passar. Como já disse Chico Xavier, o que é bom passa, mas o que é ruim passa também. Então, é a esperança que nos vai dar força de continuarmos, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as infelicidades que momentaneamente vierem até nós. Fé. A fé é o equilíbrio. Nós precisamos ter o equilíbrio na nossa vida. E é a fé que faz com que a gente consiga isso. Quando aqui já diz, né, quando a gente fala sobre, iniciamos lá com o grão de mostarda. Então, o que diz? Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos transpor montanhas. E o que quer dizer transpor essas montanhas? Né? Essas montanhas que é colocado no sentido figurado. Essas montanhas são os nossos problemas, são os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas, as nossas dores. Então, se nós tivermos fé, nós conseguiremos transpor, quer dizer, nós conseguiremos passar por tudo isso que nos assola e, principalmente, fazer com que tudo isso sirva de aprendizado.
Porque se nós passarmos por todas essas dificuldades e não tivermos nenhum aprendizado, infelizmente de nada servirá. Porque é através das dores, dos sofrimentos, que o aprendizado é ainda maior. E são esses aprendizados que vai fazer com que nós reflitamos mais, com que nós tenhamos mais cuidado ao agir novamente. Então, quando a gente percebe aqui, são várias coisas que nós precisamos ter em nós, que vai fazer com que a gente consiga, no futuro, não tão longínquo, conseguir o que nós queremos e o que Jesus também espera de cada um. Solidariedade. Solidariedade. Eu consegui fazer pelo outro. Eu consegui ajudar o meu próximo. E ajudar em tudo aquilo que ele necessita. Quando nós colocamos a solidariedade, não é somente no sentido de ajudar materialmente alguém, mas ser solidário, nós somos solidários com as pessoas, até mesmo no nosso agir, no nosso exemplo, nas nossas ações. Quando eu oro por alguém, quando eu faço uma oração por alguém que está necessitado, às vezes pessoas que nós nem conhecemos, mas que nós ficamos sabendo que necessita, isso é ser solidário. É eu me colocar a serviço do outro. É eu me colocar à disposição daqueles que necessitam. É eu ter a empatia e ter um olhar sensível a tudo que acontece. São inúmeros os acontecimentos que nós vemos, tanto no nosso país como no nosso planeta. E nós, o que nós estamos fazendo diante de tantos conflitos que nós vemos, de tantas guerras que surgem? Será que eu, enquanto tantas pessoas, tenho apenas julgado, apontado o que deveria ou não deveria ser feito? Mas qual é a minha contribuição? Porque todos nós podemos contribuir. E nós podemos contribuir de que maneira? Pela oração, pelos pensamentos positivos elevados àqueles que necessitam, àqueles que precisam tomar decisões, que precisam estar espiritualmente envolvidos para que escolham aquilo que é melhor para todos. Então, isso é a solidariedade, é me colocar a serviço de tudo aquilo que é necessário. Gratidão. Gratidão. Outro dia eu li uma reportagem em que dizia que as pessoas que são gratas, elas são mais felizes. Porque as pessoas que são gratas, elas se apegam àquilo que elas têm e não àquilo que elas gostariam de ter. As pessoas que são gratas, elas procuram ter um envolvimento maior com as outras pessoas. Elas agradecem por tudo que acontece na vida delas. E quando nós temos o dom, quando nós temos esse pensamento de que agradecer é importante, é necessário e nos faz bem, a nossa vida se torna melhor. Porque nós vamos ver quantas coisas nós temos. Se nós pararmos hoje para refletir sobre o nosso dia, nós vamos ver que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Só o fato de estarmos aqui, fisicamente vivos, fisicamente aqui neste planeta, já é motivo de grande gratidão. Porque é uma oportunidade que nós ainda temos. Quantos
de nossos entes queridos, amigos, vizinhos, né, colegas de trabalho, tantos conhecidos que já não se encontram hoje aqui mais, fisicamente, que já adentraram ao plano espiritual. E nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo? Qual a nossa escolha diária para que a nossa existência seja realmente significativa? E a gratidão é uma delas. Sermos gratos pela nossa família, pelo nosso lar, pelo pão de cada dia, pela oportunidade que temos de alimentar o nosso espírito, pelo nosso trabalho e tantas outras coisas que nós temos. E quando nós começamos a praticar o agradecimento diário, realmente nós percebemos que nós nos tornamos pessoas mais felizes, porque nós vamos ver que muito pouco ou quase nada nos falta. Espinheiro, as sementes do sofrimento. Raiva. A raiva, ela é um sentimento que, infelizmente, ainda consegue tomar conta de muitas pessoas. E quando nós agimos no calor da emoção, no calor da raiva, a probabilidade de fazermos algo que não é bom, de fazermos escolhas ruins, é muito maior. Porque a raiva, ela toma conta dos nossos pensamentos e do nosso coração. E nos impede de ter a serenidade, a sabedoria de ver o que realmente seria o melhor. Por isso que nós temos que tomar um cuidado muito grande quando esse sentimento vem até nós, porque nenhum de nós estamos imune a isso. Existem situações que nos colocam, sim, com esse sentimento. Agora, se ele vai ser alimentado, se ele vai crescer, aí depende de cada um de nós. Ou se nós vamos fazer com que ele desapareça de nós, aí é de cada um. E como nós podemos fazer, porque não é algo fácil, fazer com que um sentimento que está ali nos corroendo, nos causando dor, sofrimento, de repente desapareça. E é nesse momento, quando nós elevamos os nossos pensamentos e pedimos a Jesus que tire de nós tudo aquilo que não está nos fazendo bem, tudo aquilo que pode fazer com que traga espinhos na nossa caminhada, com certeza Ele vai agir em nosso favor. Ódio. O ódio é uma palavra pequena, mas, no entanto, quando a gente pronuncia, já tem um peso muito grande. Acredito que quando a gente cultiva esse sentimento em relação a qualquer pessoa, o mal maior é em nós. Se nós temos o ódio no nosso coração, o sofrimento maior não é por aquela pessoa que de repente nós nutrimos esse sentimento, mas em nós mesmos. A gente sabe que nem sempre as pessoas agem da maneira como nós gostaríamos. Que existem pessoas que, devido ao grau de evolução ao qual ainda se encontram, não conseguem ter sentimentos bons, nem com ela e nem para transmitir com as outras pessoas. E, de repente, no percurso, acaba nos fazendo coisas, criando situações que nos leva à raiva, ao ódio. Mas o que fazer a partir daí depende de nós. Eu posso não amar alguém, mas eu não preciso nutrir a ela o ódio. Eu posso elevar a ela pensamentos bons,
pensamentos de luz, para que ela consiga alcançar a paz, para que ela consiga enxergar além daquilo que neste momento ela consegue. Orgulho. O orgulho ainda é um dos sentimentos que mais faz com que a gente não consiga continuar o nosso trajeto, a nossa caminhada como nós gostaríamos. E o orgulho, ele ainda está muito enraizado em nós. É uma luta diária para que a gente consiga tirar de nós esse sentimento. No Evangelho nós temos lá, o orgulho e a humildade, que eles estão ali se contrapondo e a humildade tentando vencer o orgulho que habita em nós. Então nós precisamos ver que a porta estreita, ela realmente vai trazer grandes desafios, mas que nós, com o auxílio de Jesus, somos capazes de adentrar e de continuar nossa caminhada por meio dela. Vaidade. A vaidade, achar que os bens materiais são os mais importantes. Colocar aquilo que nós temos em um grau de importância maior do que aquilo que nós somos. Nós precisamos sim do material. E não é problema nenhum nós procurarmos viver de uma forma mais confortável por meio do nosso trabalho. O que nós não podemos é colocar tudo isso em primeiro lugar. É colocar o material e deixar o espiritual de lado. É dar maior importância em adquirir bens do que fazer o bem. Inveja. Inveja é não ser capaz de ficar feliz com a conquista do outro. De achar que aquilo de bom que acontece com o outro, com a família do outro, teria que ser comigo. Eu achar que tudo que o outro tem, eu também merecia. E nós que estamos aqui, que nos colocamos como espíritas, sabemos que cada um tem o que precisa ter. Que cada um recebe aquilo que é de seu merecimento. Que cada um está exatamente onde precisa para o seu aprendizado. E não existe nada melhor do que eu conseguir verdadeiramente ser feliz, comemorar o que o outro consegue de bom. Eu consegui comemorar porque o outro conseguiu adquirir uma casa. Eu consegui comemorar porque o meu amigo conseguiu um bom emprego. Consegui de forma verdadeira, com amor. Consegui parabenizar, consegui mandar espíritos de luz, fluidos de paz para aquela pessoa. Quando a gente consegue isso, porque aquilo que nós emanamos ao outro, nós recebemos. Aquilo que nós doamos, aquilo que nós fazemos de bom, de alguma maneira, retorna para nós. Egoísmo. O egoísmo, achar que nós somos centro das atenções, que o mundo se move unicamente a meu favor. Achar que tudo precisa estar de acordo com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu desejo. Isso é o egoísmo. Não ver que, de repente, a situação do outro é muito mais difícil, muito mais fragilizada do que a minha. Então, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, esse olhar sensível, de buscar entender se eu estou hoje na situação a qual eu me encontro, o que eu posso fazer para melhorar.
porque nada erra de endereço. O que vem até nós é porque é nosso. O que está conosco é porque nós precisamos vencer. Indiferença. Indiferença. Ser alheio, distante ao que o outro precisa. Se o problema não é comigo, se a dor não é minha, se o sofrimento não é meu, eu deixo para lá. E esqueço que aquela pessoa que está ali, passando por dificuldades, é alguém que em algum outro momento pode ter sido ou poderá ser alguém muito querido. Alguém que eu já amei ou que eu ainda vou amar. E imagina a gente chegar no plano espiritual e ver que aquela pessoa a qual eu tratei com tanta indiferença, a qual eu nutri tantos sentimentos ruins, é alguém próximo, é alguém que pode ter me feito tanto bem. Então a escolha é nossa. Tentar melhorar depende de cada um de nós. Lavrador. Semeia em teu campo o bem, ainda que ninguém te veja, Deus vê o invisível, a teu serviço se apega. Semeia o bem, mas se alguém te fala que as sementes se perdem, não respondas à injúria. Semeia, no fundo da terra a semente floresce. A semente de bem que lançaste na vida do outro será sempre luz. Embora escondida, ela florescerá, trazendo bênçãos para ti, para todos os dias vindouros. A colheita será de paz. Psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então aqui, o que nós percebemos, né? O que diz? Semeia. Semeia em teu campo, quer dizer, semeia na tua vida. Ainda que ninguém veja, não tem problema. Mesmo que ninguém seja capaz de observar que você está semeando, que você está procurando ser uma pessoa melhor, não tem problema. Deus, que vê o invisível, Ele está ali olhando tudo. Não importa que outras pessoas te digam que aquilo não é bom, que outras pessoas te respondam com injúria. Continue semeando, porque a nossa colheita, ela acontecerá. Independente do que o outro diz, não é com o outro, é comigo. E quando diz aqui, que a semente do bem que lançaste na vida do outro será sempre luz, mesmo que ele não perceba, será luz. Mesmo que ele ainda não tenha essa capacidade da percepção, que ainda não tenha adquirido os mesmos ensinamentos, os mesmos aprendizados que nós, ainda assim será luz. E o que coloca, embora escondida, quer dizer, embora ninguém veja, florescerá. E quando florescer, vai trazer bênçãos para ti e para todos. Porque tudo aquilo que nós fazemos de bom, tudo que nós cultivamos com amor, chega ao outro e retorna a nós. E a colheita será de paz, que é o que todos nós buscamos, viver em paz. Só para que essa paz chegue até nós, nós precisamos realizar uma colheita e um terreno fértil. E um solo capaz de produzir abundantemente. Um semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram.
Outras caíram entre as pedras e por falta de raízes secaram. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras caíram em terra boa e produziram 100, outras 60 e outras 31. Agora, pensamos aqui, que tipo de solos, vamos imaginar que os solos são pessoas. Ali, no primeiro solo, onde cai no caminho e as aves comem, são aquele tipo de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas a ignoram, não ligam para ela. Já ali no segundo, que as sementes caem entre as pedras e secam por causa das pedras, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, vão fazê-la, mas depois desistem, pois acham muito difícil, ou simplesmente abandonam a palavra de Deus. Já a terceira, que caiu entre os espinhos e não conseguiu crescer, que os espinhos simplesmente sufocaram, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, tentam fazer, mas não conseguem por algum mal. Já a quarta do solo, que as sementes dão frutos, viram flores, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e a seguem e conseguem cumpri-la. Agora, eu peço que fechemos nossos olhos e pensamos, que tipo de solo nós somos? O que cai na beira da estrada, que simplesmente ignora a palavra de Deus, ou entre as pedras, que abandona o que Deus fala, ou o dos espinhos, que não conseguem fazer a palavra de Deus por algum mal, ou a terra boa, a terra fértil, que aquelas pessoas que conseguem cumprir a palavra de Deus. Que tipo de solo nós somos? Toda semeadura é um esforço e toda colheita é um trabalho de paciência. Emmanuel, vinha de luz. Aqui, Emmanuel quer dizer que tudo que nós fazemos de bem é preciso de um esforço, que é preciso de alguma virtude. Aqui ele cita a paciência. Planta o bem onde estiveres, qual for tua tarefa no coração de quem te rodeia e no caminho por onde passas. Chico Xavier, Pão Nosso. Aqui, Chico quer dizer que é para a gente plantar o bem por onde passarmos. Não importa em qual região, qual a situação, de que jeito nós estamos. Sempre para nós plantarmos o bem onde estivermos. O semeador da verdade é aquele que vive em paz consigo mesmo, que coloca no mundo suas palavras e atitudes como uma semeadura constante de amor, luz e entendimento. Ou seja, aqui Emmanuel quer dizer que aquela pessoa, assim, que faz o bem ao Cristo, ela vive em paz com a vida e faz todas as virtudes, cumpre todas. A luz, o entendimento, entende as palavras de Deus e a cumpre, e vive de paz com a vida sem preocupações. Queridos amigos, ao encerrarmos este momento de reflexão, que levemos conosco
uma verdade simples, mas poderosa. Somos todos jardineiros de nossa própria alma. Cada dia é uma nova oportunidade de semear, de plantar no nosso solo do nosso coração as sementes que nos conduzirão ao futuro que desejamos. E, por mais pequenas que sejam nossas ações de amor, paciência e bondade, elas podem florescer e se transformar em algo grandioso. Assim como o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior de todas as plantas. Nossas atitudes, por mais simples que pareçam, podem crescer e espalhar luz e esperança por onde passarmos. Que não desanimemos diante das dificuldades, pois mesmo quando o solo da nossa vida parece árido, podemos encontrar a força interior e plantar o bem e esperar com fé que a colheita será abundante. Lembremos que a verdadeira colheita não é apenas o que colhemos para nós, mas o que oferecemos ao mundo. Cada gesto de amor, cada palavra de carinho, cada ato de caridade é uma semente que poderá germinar e trazer paz, alegria e transformação. Que, ao olharmos para o nosso campo interior, possamos ver não espinhos, mas flores, frutos e árvores frutíferas, que refletem a beleza do amor divino. Que a luz do Evangelho e a força de nossa fé nos guiem, hoje e sempre, para que possamos continuar semeando o bem e colhendo frutos de paz, de amor e de evolução. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe e que esteja sempre conosco, nos auxiliando, para que consigamos que o nosso jardim possa ser sempre florido e possamos receber as luzes que vêm dos céus, que possamos levar a todos aqueles com os quais convivemos e por onde passarmos o amor, o carinho, o acolhimento e os ensinamentos de Cristo. Que Jesus nos abençoe e nos conduza sempre no caminho do bem. Que sejamos a semente que Ele espera de cada um de nós. Convidamos os nossos companheiros passistas a tomarem os seus lugares, para que possamos nos beneficiar com esse momento de troca fluídica, de renovação dos sentimentos, pensamentos, nos harmonizando com todos os benefícios que esse lar de amor tem a nos ofertar. E para esse momento, gostaríamos de convidar a nossa companheira Cidinha para conduzir a oração. Senhor Jesus, neste momento, elevemos os nossos pensamentos com nosso coração, transbordando de amor e gratidão, Senhor. Conseguimos sentir a Tua presença, o Teu acalento. E te pedimos nesse momento, que seja o remédio que cada um de nós precisamos. O Senhor que conhece os nossos sentimentos mais íntimos, que sabe das nossas dores, dos nossos sofrimentos. O Senhor que sabe as lágrimas que derramamos ao longo da nossa caminhada. Que possa envolver a cada um de nós na Tua luz, no Teu amor, no Teu afago. Que a espiritualidade amiga possa trazer a cada um o bálsamo para amenizar as nossas feridas. Que nesse momento
ao receber o Senhor de forma mais intensa o teu amor, que consigamos ser fortalecidos para continuar a nossa jornada, buscando a nossa evolução espiritual, buscando a nossa melhora, buscando a nossa transformação, que por meio do teu amor consigamos vencer todas as barreiras que nos impedem de conseguirmos alcançar o que aqui buscamos. Pedimos também a espiritualidade amiga que abençoe os nossos lares, que abençoe a todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, que leve também, Senhor, a tua luz e o teu amor a todos aqueles que se encontram acamados, a todos aqueles que passam por momentos, Senhor, de desespero, de desânimo. Que a espiritualidade amiga possa visitar aos hospitais, aos presídios, às escolas, aos comércios, que possa visitar aos corações que clamam por Ti, Senhor. Que todos nós sejamos capazes de sentir a Tua presença, que possamos sentir o Teu amor e que consigamos, Senhor, a cada dia, de forma muito mais intensificada, levar a Tua palavra por onde passarmos. Que as nossas mãos, Senhor, não seja de apontamento, mas seja para receber a todos aqueles que precisam. Que os nossos braços, Senhor, sejam capazes de oferecer o abraço àqueles que precisam, que se sentem tristes, que se sentem amargurados, que não conseguem ver a beleza e a grandiosidade de estarmos aqui neste planeta. Que nesse momento de tanta luz e tanto amor, nós consigamos, Senhor, que o nosso coração possa sair daqui mais leve de todas as sementes que não são frutíferas. Que no nosso coração esteja somente as sementes do bem. Que na nossa mente esteja sempre pensamentos de paz, de luz. Senhor, que nós consigamos ser instrumentos aqui neste planeta. Muito obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, pelo amor que nos envolve. Obrigada por termos a aceitação diante das nossas dificuldades e continuarmos a nossa caminhada. Senhor, muito obrigada por todas as vezes que o Senhor nos carregou no colo, quando não conseguíamos mais dar os nossos próprios passos. Sabemos o quão misericordioso o Senhor é, que possamos, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, levar a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Somos ainda, Senhor, tão pequenos. Somos ainda, Senhor, tão imaturos espiritualmente. Ainda precisamos tanto de Ti, mas sabemos que o Senhor está conosco e abrimos o nosso coração e a nossa mente para que o Senhor adentre e vá nos guiando, nos orientando, para que cada dia sejamos melhores.
Muito obrigada, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos, Cidinha, Paulo Ricardo, não só por nos auxiliar a compreender, pelos olhos de Jesus, a importância de semearmos o solo dos nossos corações, cultivando todas as benesses possíveis para nos auxiliar a ascender moralmente, mas também por nos dar a oportunidade desse exemplo de vivência evangélica que vocês exercitam em família, levando aos corações todos os ensinos que já estão praticando. Muito obrigada aos dois. E que a gente tenha uma semana iluminada, protegida, consciente, ao sairmos desse lar de amor, que a gente leve tudo que a gente viu de exemplo, tudo que ouvimos de ensinamentos e que vamos também colocando em prática, pouco a pouco, na nossa jornada terrena, nessa linda escola de oportunidades, tudo aquilo que já temos oportunidades de exercitar. Que fiquem com Deus.